Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. Em menos de um mês, as eleições presidenciais batem à porta. Estará preparado para votar? Acompanhe tudo passo a passo. O palco das eleições é no Observador. Assine hoje e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40€ de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Operação Stop na Rádio Observador, todas as semanas as novidades do mundo automóvel, sempre com o Alfredo Lavrador. Alfredo, seja muito bem-vindo. Como é que foi essa semana? Olha, foi lindamente. E hoje temos aqui um tema de luxo. Por acaso não é muito, mas pronto. Ok. Pelo menos os automóveis são de luxo, certamente. Hoje, na Operação Stop, Alfredo, queres debruçar-te sobre os veículos de Nicolás Maduro, o presidente deposto da Venezuela, que foi preso pelos Estados Unidos, está a aguardar julgamento. São carros luxuosos e potentes, pergunto eu, Alfredo, ou estão ao nível da pobreza que se vive na Venezuela? Olha, Zé Rafael, eu percebo a tua questão, mas deixa-me responder que são modelos importantes, grandes, até luxuosos, se quiseres, alguns deles, outros são mais práticos, mas não são aqueles modelos de encher o olho e fazer sonhar, tendo em conta que a Venezuela tem mais reservas de petróleo do que a Arábia Saudita. E nós sabemos os carros que os sauditas costumam utilizar. Mas digamos que, como a Venezuela está longe de usufruir do mesmo nível de riqueza dos sauditas, uma vez que o salário venezuelano mínimo é de somente $0,5 por mês, o que equivale a cerca de 45 cêntimos, que é para não obrigar as pessoas a fazer, quem nos ouve a fazer contas, está tudo dito, não é? Ainda assim, o parque automóvel de Nicolás Maduro impressiona, face à pobreza do país, claro está, sendo que um dos pormenores mais curiosos, que a mim me fascinou, é que, apesar da animosidade, e agora reforçada, uma vez que está preso nos Estados Unidos, mas dizia eu que, apesar da animosidade que o Maduro tinha pelos Estados Unidos, e tem, com certeza, agora ainda mais, a maioria dos carros são, efetivamente, americanos e produzidos nos Estados Unidos, o que é, no mínimo, estranho. Mas vamos por partes, Alfredo. Então, qual é que era assim o carro que Maduro mais utilizava no dia-a-dia? Olha, o carro em que ele era mais visto, mais filmado e mais fotografado regularmente, era um SUV de dimensões mais do que generosas. Aliás, é tão grande que nunca foi comercializado na Europa. E trata-se de um Toyota Sequoia. É assim, um SUV construído com base numa pick-up, daquelas full size que os americanos tanto gostam, e tinha montado um imponente motor V8 com 5,7 litros, era um motor atmosférico, que desenvolvia 380 cavalos. Além da robustez e do luxo, acreditamos que a preferência do ex-presidente por este Sequoia tem muito a ver com o facto deste SUV ser blindado ao nível da chapa, dos vidros, dos pneus, etc. E tudo isto para tentar aumentar a esperança de vida do ditador. Mas, como te disse há pouco, é estranho, não deixa de ser estranho que o Maduro não tenha optado por um carro chinês ou um carro russo, que eram os seus parceiros mais próximos. Isto acaba por ser um carro com algum estatuto, digamos assim, mas não é assim nada de mais impressionante. Posto isto, o que mais é que tinha Nicolás Maduro na garagem? Olha, além do mencionado Toyota Sequoia, o Maduro usava habitualmente um Toyota 4Runner. E nesta altura tu estás a pensar que o homem era concessionário da marca japonesa. Mas não, este 4Runner é um SUV mais pequeno, é mais prático e menos luxuoso. Curiosamente, é também o veículo que ele utilizaria para passar mais despercebido, uma vez que é o carro oficial das forças de segurança. Na garagem do ex-presidente estava também um Ford Explorer e outro Toyota, não podia deixar de ser, desta vez um Land Cruiser, que é assim mais um Jeep forte e duro. Mas pronto, eu calculo que aquilo que levava o ditador a ser um fã, aparentemente, da Toyota é a tradicional robustez que está associada à marca, uma vez que as peças de substituição
para automóveis deve ser uma coisa tão rara na Venezuela como alimentos. Logo, faz todo sentido. Isso acabam por ser carros relativamente modestos, não há assim nenhum automóvel verdadeiramente emblemático, um Ferrari, um Lamborghini, um Rolls-Royce. Eu sabia que tu ias aí, Zé Rafael. Não resististe. Pois é. Então, deixa-me dizer que há efetivamente alguns carros que nos deixam de boca aberta. Mas deixa-me começar por um deles que tu vais ter dificuldade em encaixar, porque não é um carro... Eu tive, por isso é que eu acho que me vai estranhar. Vais-me pôr à prova. Que não é de todo o carro que tu pensas em encontrar na garagem de um ex-presidente, seja de que país for. Pois bem, um dos veículos mais utilizados não será dos mais utilizados, mas frequentemente utilizado por Nicolás Maduro, é, curiosamente, eu espero que estejas sentado, eu sei que estás sentado no estúdio, é um autocarro de transportes públicos, daqueles grandes. Costumam ser Mercedes. Não. Neste caso, depois eu não faço ideia da marca, porque não foi especificada pela imprensa local, mas é um autocarro que habitualmente está ao serviço do metro de Caracas, ou seja, a Carris lá do sítio, se quiseres. O Nicolás Maduro utilizava este autocarro, sobretudo em comícios e em manifestações de género, simultaneamente para recordar o povo dos tempos em que ele era, a sua profissão era condutor de autocarros, que ele era um rapaz que conduzia autocarros, e muito bem, aparentemente. Não foi por isso que foi contratado para presidente, mas pronto. E isto aconteceu numa época em que Maduro ainda não tinha chegado a presidente, nem tinha alegadamente começado a mandar assassinar os seus concidadãos, porque, vá-se lá saber, não gostavam de ser dirigidos por ele. Maduro tinha igualmente, e aí vou entrar nos carros que nos fazem sonhar e que tu estavas a pensar na altura que me fizeste essa questão, Maduro tinha igualmente um Ferrari Califórnia. Estamos a falar de um Roadster de cabriolé, descapotável, com motor V8, 560 cavalos, e que era capaz de atingir 316 km/h. Não era um carro novo, aliás, nenhum destes carros era novo, não era o último dele em nenhum dos casos, mas eram carros com bom aspecto, funcionais, tinham 5 anos, 10 anos, mas não eram carros funcionais. Nada na Venezuela era verdadeiramente novo. Mas, porém, não era o pai Maduro que utilizava esta bomba italiana, mas o seu filho, apelidado carinhosamente de Nicolásito, sendo que este desportivo tinha um valor aproximado de $300.000. Ora, num país em que o ordenado é 50 cêntimos de dólar, dá para umas coisas. Alfredo, já falámos de vários carros, até de um autocarro. Na garagem de Nicolás Maduro, no que foi apreendido, há apenas veículos de 4 rodas? Não, curiosamente não. E se tu quiseres saber quais são os brinquedos mais caros de Maduro, não tinham 2 rodas, eu agora tinha que pensar. Tinham 3 ou 6, se tu quiseres, porque aquilo é aos pares. Estou a falar de aviões, estou a falar dos jatos privados que estavam ao serviço do ex-presidente. E ele utilizava-os frequentemente para ir com a família e com os amigos, normalmente para visitar os países amigos, que são um pouco longe da Venezuela, nomeadamente a China e a Rússia. O primeiro destes aviões que o ditador viu literalmente voar da sua posse foi um Falcon, construído pela Dassault, um Falcon 900EX, que é um aparelho, um excelente jato privado. Nós já tivemos alguns portugueses com aviões deste género, avaliado em $13 milhões. E foi um avião que foi deslocado para a República Dominicana, mas que nem assim evitou que os Estados Unidos fossem lá apreendê-lo, e isto aconteceu em setembro de 2024. Pouco depois, em fevereiro de 2025 já, os EUA, os Estados Unidos da América, apreenderam um outro Falcon, desta vez um 2000EX, este com um valor, uma coisa muito mais acessível, que dava perfeitamente para nós os dois, para podermos ir, para irmos para o Algarve sem apanhar filas e etc. Porque custa apenas, calcula tu, a pechincha de $8 milhões. Também este jato privado estava escondido, mas sem grande sucesso na República Dominicana e, como seria de esperar, também ele foi agarrado. Mas é que, pronto, em termos de brinquedos, aqueles que voaram mais alto e, literalmente, que mais doeram, às contas do El Presidente, foram estes 2 aviões.
Ora bem, fica aqui então o inventário, digamos assim, dos veículos de Nicolás Maduro, presidente deposto da Venezuela. Tudo o que tinha na garagem, agora será mais complicado conseguir fazer usufruto desses carros. Alfredo Lavrador, muito obrigado. Ficamos com este inventário dos carros de Nicolás Maduro e ficamos também com a promessa de regressar para a semana com mais uma edição da Operação Stop. Até lá, um grande abraço. Está combinado.